Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo de número 5. Mais uma vez, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 5, completando assim, então, a série de sermões nesse texto, nessa noite. 1 João, capítulo 5. Assim diz o Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até aqui, meus queridos, oremos mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos. Fala conosco, Senhor. Transforma-nos pela tua verdade. Santo Espírito de Deus, inculca toda a verdade da tua palavra que será aqui proclamada em nossos corações e que isso seja feito, Senhor, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, no primeiro sermão desse texto, nós ali aprendemos acerca do significado dessa expressão, vencer o mundo, que o apóstolo João utiliza aqui. Se os irmãos bem lembrarem, nós vimos que, como renascidos de Deus, como filhos espirituais do Senhor, lutamos contra este mundo que não é amigável a nós, pelo contrário, é bastante hostil. Depois, em nosso segundo sermão, nessa mesma série, depois de entendermos o significado dessa expressão, vencer o mundo, nós passamos então a aprender como fazer isso. E nós vimos que há 3 tipos de desejos, e são 3 tipos de pecado que todos os homens sucumbem e que é nosso dever lutar contra. Nós falamos da concupiscência da carne, nós falamos da concupiscência dos olhos e nós falamos também da soberba da vida, do orgulho que muitas vezes nós nutrimos em nós mesmos por nossas realizações. Orgulho esse que muitas vezes desafia ou age com incredulidade diante do governo providencial de Deus. Orgulho que se transforma em idolatria. Orgulho que se transforma no apego aos bens materiais. Um orgulho que nos leva a profanar aquilo que Deus chamou de santo. E aí, então, nós aprendemos como, então, fazer ou como devemos agir para não cometer ou não continuar a pecar com essas 3 coisas. E nós vimos que a primeira coisa que nós teríamos que fazer era crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja, João pergunta: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, quando nós nos tornamos crentes,
É gerado em nós uma nova natureza, diferente da velha natureza arraigada a este mundo decaído. Nossa mente passa a ser iluminada, nossa consciência é então vivificada e nosso coração é despertado. Na prática, todas essas coisas passam então a serem operadas pela fé. Mas nós vimos também que, em segundo lugar, é purificando o nosso coração, e nós só podemos fazer isso através de Cristo, ou da centralidade em Cristo. Em 1 João capítulo 3 e versículo 3, João afirma que todo aquele que possui a esperança cristã de ser um filho de Deus, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. A fé, meus irmãos, é uma planta celestial que não florescerá em um solo impuro. É por isso, então, que o Senhor nos concede o seu Espírito Santo, que não apenas nos sela, mas também nos transforma. Uma pessoa que não possui o Espírito Santo, é impossível de alcançar essa verdade, é impossível de achar a purificação na centralidade da pessoa do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós falamos também que, na prática, vencemos o mundo quando passamos a viver de acordo com aquilo que agrada a Deus. E aquilo que mais agrada a Deus é que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. É sermos semelhantes ao seu Filho, que, como diz João no capítulo 5, coloca como prova desse amor a obediência e a fidelidade. Então, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus com as nossas vidas, é necessário que tenhamos prazer nessas coisas. Prazer na lei de Deus, deleite na presença do Senhor, porque este é o amor de Deus, como diz João, que guardemos os seus mandamentos. Para muitos irmãos, isso soa como legalismo, isso soa como um impedimento, quando na verdade não é nenhuma dessas coisas, mas é uma grande bênção. Porque todo aquele que é nascido do Espírito tem prazer nas coisas espirituais. Todo aquele que procede de Deus e que está em Cristo tem prazer naquilo que procede de Deus. É por isso que João vai afirmar que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que ele diz isso, irmãos? Ora, porque o alvo dos mandamentos do mundo é obter riqueza, fama, posição social, prazer. Jesus Cristo não almejou nada disso e nem ensinou nada disso para ninguém. Ele venceu o mundo por obedecer aos mandamentos de Deus, por amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele, então, nos ensinou a anelar ou a desejar por fazer as mesmas coisas, porque é guardando os mandamentos do Senhor, meus irmãos, que venceremos o mundo. E por último, nós vimos que viver em função do mundo por vir é também uma prática que nos ajuda a viver, a vencer o mundo. Pensar no porvir. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, quando pregamos ali em 1 Coríntios 10, onde Paulo faz aquela volta no tempo do que aconteceu com Israel, quando saiu do cativeiro, e leva os cristãos a terem uma visão maior, ou a terem um entendimento maior da história da redenção, do propósito maior de Deus sobre essas coisas. E aqui também, irmãos, não é diferente. Obedecemos os mandamentos não apenas pensando no aqui e agora,
procuramos vencer o mundo não pensando apenas no aqui e agora, procuramos glorificar o nome do Senhor não pensando apenas no aqui e agora, mas sempre olhando para o mundo por vir, sempre olhando para a promessa que há de ser concretizada no segundo advento, na segunda vinda de Cristo, onde julgará vivos e mortos e levará o seu povo para viver eternamente em sua presença. Ora, se no primeiro sermão aprendemos acerca do conceito de vencer o mundo, no segundo nós vimos como ou o que devemos fazer para vencer o mundo, hoje, para concluir então essa série de exposições, eu quero tratar acerca daquilo que nos fará perseverar nessa batalha, perseverar nessa luta. E veja, se vencermos o mundo, seremos completamente livres dele na era por vir. Aqui na terra, o céu está em nosso coração, ou deveria pelo menos, está em nossas afeições mais profundas, mas o mundo e o diabo estão nos nossos calcanhares. E é somente então, irmãos, somente então, para que a justiça habite em nós, de vez que alcancemos o mundo por vir. E só há uma forma de alcançarmos o mundo por vir. E essa forma é pela fé. É pela fé que cremos que Cristo foi a preparar o porvir para nós e retornará para acabar com este mundo mau. Satanás e todos os seus seguidores serão banidos à eterna perdição, e o povo de Deus resplandecerá no firmamento da glória de Deus. É pela fé, irmãos, que cremos que o melhor está por vir. Aguardamos um tempo em que seremos salvos para sempre do domínio de Satanás, do mundo e de nossa própria natureza, velha natureza pecaminosa. Momento esse em que o pecado será deixado para trás e o mal será extinto. Momento esse onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá tristeza, onde não haverão mais dores, onde não seremos mais tentados, onde não mais morreremos. Momento esse em que adoraremos a Deus e o louvaremos, o serviremos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e reinaremos com Ele na comunhão dos santos e na comunhão dos anjos. Consideraremos o céu um lugar perfeito, de mansões perfeitas, de ouro perfeito, de luz perfeita e de deleite perfeito. Acima de tudo, estaremos em comunhão perfeita com o Deus Trino, conhecendo-o, amando-o e louvando-o para sempre. Com certeza, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, como nos diz o apóstolo Paulo. Esse vencer o mundo que João trata aqui, meus irmãos, pela fé, durará para sempre. E essa é a razão porque o objeto de nossa fé é o Filho de Deus e o autor da fé é o Espírito de Cristo. A fonte de poder do crente nunca esteve em nós mesmos, nunca esteve nele mesmo, nem em sua fé, mas sim no objeto da nossa fé, Jesus, o Filho de Deus. Devemos nos lembrar sempre que Cristo morreu para destruir ou quebrar os laços entre o crente e o mundo. Mas, infelizmente, parece que muitos de nós ainda sentem saudade desses laços ou ainda se esforçam em manter esses laços. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo não veio apenas para livrar seu povo da eterna condenação.
embora isto seja maravilhoso, mas ele veio para nos libertar deste mundo perverso. E para isso, irmãos, ele pagou um alto preço. Ele foi envergonhado, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi rejeitado. Tudo isso para arrancar eu e você deste mundo terrível. Em Gálatas 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu pergunto a vocês nessa noite: o mundo está crucificado para vocês? Para Paulo, a cruz de Cristo era tão poderosa que fazia com que o mundo se tornasse completamente indesejável para um crente. Tem sido assim no seu coração? O mundo tem sido indesejável? Ou cada dia que passa você o deseja mais e mais? Será que sua oração por prosperidade, isso não tem problema nenhum, é para desfrutar desse mundo ou é para a glória de Deus? Onde tem estado o seu coração? Essas coisas, irmãos, que nós temos falado aqui, é para o nosso ensino. E hoje eu quero trazer 4 lições aqui. E a primeira delas é que para vencer o mundo, é claro, é necessário nascer de novo, é necessário ter fé, é necessário ter a centralidade de Cristo nas nossas vidas, mas isso precisa ser vivenciado no nosso dia a dia, irmãos. Porque, como diz o autor aos Hebreus, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Se quisermos perseverar em nossa luta contra o mundo, contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos, contra a soberba da vida, é necessário confiarmos em nosso grande sumo sacerdote. Por quê, irmãos? Porque quando o poder do mundo ameaça invadir a nossa alma, é nele onde achamos conforto. Abra sua Bíblia em João 17,15, por favor. João 17, versículo 15. Jesus diz assim, é a oração sacerdotal de Cristo, ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Quando as nossas defesas estão fracas, e naqueles momentos em que estamos mais vulneráveis aos ataques dos inimigos de nossa alma, e aí eu vou nomeá-los mais uma vez: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, porque essas coisas englobam toda uma gama de pecados. É nele que podemos esperar por livramento. É por sua intercessão. É por seu Santo Espírito. É porque por meio dele podemos clamar e chamá-lo de Salvador. Porque de fato ele é quem nos salva da hora da angústia.
É Ele quem nos conforta em meio à perdição. E é Ele quem nos retira dos tremedais de lama. Em segundo lugar, é necessário que, para perseverarmos e vencermos este mundo, usemos todos os meios que o Senhor nos concede para nos fortalecer. E como assim? Ocupando as nossas mentes, irmãos, ouvindo sermões, saturando as nossas almas com as palavras de Deus, com as sagradas escrituras, lendo bons livros que nos ajudam a adquirir sabedoria salvífica, que glorifica ao Senhor, orando para não ficarmos ociosos, mas para refletirmos sobre a nossa própria fé e nos apropriarmos mais do Senhor. É tendo comunhão com os irmãos em Cristo, é tendo prazer no dia do Senhor, é testemunhando acerca do Evangelho aos incrédulos, servindo de exemplo aos outros, como bons mordomos de nosso tempo, lembrando sempre, como disse o puritano Thomas Menton, um crente carnal não é um crente, e sim uma carcaça de crente. Se não matarmos o amor ao mundo, o mundo nos matará. E aqui eu quero fazer uma citação de Philip Henry, pai de Matthew Henry, que quando tinha 30 anos de idade, escreveu em seu diário: tão velho e mais velho do que Alexandre, o grande conquistador do mundo, mas ainda não subjuguei o pequeno mundo de meu próprio eu. Será que tem sido essa a sua queixa diante de Deus? Em suas orações, você tem indagado o Senhor por que recorrentemente aquele tipo de pecado acontece na sua vida? É essa a sua preocupação? É com essas coisas que você tem se preocupado? Do testemunho do poder de Deus? Do testemunho da glória de Deus? De uma vida de luz, como ordenou aquele que nos salvou? Ou será que você está preocupado apenas consigo mesmo, com a sua casa, com os seus bens, com os seus filhos? Não que essas coisas não sejam lícitas, mas na ordem das prioridades da sua vida, o que tem vindo em primeiro lugar, a glória de Deus, ou a sua própria glória? Será que você tem se entristecido com os seus pecados? Quando os comete? Ou será que você já sucumbiu às tentações de Satanás? Porque o fracasso de muitos irmãos está ancorado na incredulidade de seus corações. Quantos nós não temos visto? Ah, mas eu tento, mas é mais forte do que eu. Eu não tenho forças. De fato, você não tem força. Porque se você tivesse força para isso, você não precisaria de Cristo. Nós não temos força para isso. Mas nós temos Cristo. E se temos o Filho do Deus vivo, do que mais precisamos? Irmãos, o Senhor nos dá todas as ferramentas necessárias para lutarmos contra o pecado. Como nós vimos hoje aqui de manhã, lembram? Inclusive, Ele mitiga as tentações. Ele impõe um limite, porque Ele nos conhece. Mas a grande verdade é que nós negligenciamos
as armas que o Senhor nos dá, o escudo da fé, os meios de graça. Quantos não tem entre nós que não sentem falta de comungar na mesa do Senhor? Do partir do pão, do beber do vinho. Jesus, certa vez, perguntou aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Ele também nos pergunta hoje. E todos os dias, quando permitimos que os dardos inflamados do inimigo das nossas almas perpassem ela. Por que você não crê? Por que você não vigiou? Por que você não orou? Vejam, meus irmãos, uma fé que não usa diligentemente os meios que o próprio Deus nos entregou para combater o pecado e o mal, de maneira alguma poderá vencê-los. Quando ninguém consegue ver uma mudança em nossa vida, nem mesmo o próprio Deus, depois de havermos nos movido da incredulidade à fé, fazendo uma pública profissão de fé, como ouvimos hoje aqui na aula da EBD, é sinal de que essa fé que professamos com a boca não é genuína, não é verdadeira, porque não está arraigada no coração. Nós deveríamos ter cautela de toda e qualquer coisa que está alicerçada no sucesso do mundo, nas teorias mundanas, nos métodos mundanos, na diversão mundana. Por exemplo, os crentes que confiam em Cristo deveriam resistir à ideia de buscarem a ajuda em terapeutas que tratam dos problemas usando por base pontos de vista do mundo, anticristãos. Como, por exemplo, a psicologia, que defende a confiança no eu, e não a confiança em Deus e em Cristo Jesus. J.C. Ryle escreveu no século XIX: o mundanismo é a praga peculiar do cristianismo em nossa época. Quanto mais deveríamos nós atentar a isso em nossos dias, meus irmãos. Quantos de nós não estão pensando e agindo como o mundo pensa? E isso fica tão notório que são pessoas que estão muito preocupadas com o agora, quando deveriam estar preocupadas com o porvir. E são pessoas que talvez não encontremos dolo nelas. Moralmente impecáveis. Mas, infelizmente, são pessoas que não têm Cristo em primeiro lugar nas suas vidas. E por não ter Cristo em primeiro lugar nas suas vidas, se sentem muito à vontade nesse mundo. E por se sentir... Percebem que é uma consequência? Uma coisa está ligada à outra, uma coisa puxa a outra. Por não terem Cristo como foco de suas vidas, automaticamente eles se sentem muito confortáveis com as coisas desse mundo. E ao se sentirem confortáveis com as coisas desse mundo, eles passam então a falhar
com aquilo que não pertence a esse mundo, mas que pertence ao mundo por vir. E por isso não conseguem ser piedosos, fervorosos, humildes. E o que é pior, ele passa a nutrir o erro na sua própria mente, que se torna cauterizada. Ele diz, não, mas eu já venci o mundo. Quando na verdade ele se adequou a ele. E quando isso acontece, irmãos, é a derradeira comprovação de que ele não é sal e nem é luz, mas é trevas. Que ele nunca nasceu de novo. Por isso tem tanta dificuldade em obedecer. Tem dificuldade em obedecer os pais, tem dificuldade em obedecer o chefe no trabalho, tem dificuldade em obedecer os mais velhos, tem dificuldade em obedecer os oficiais da igreja, tem dificuldade em obedecer a Cristo. É por isso que é necessário voltar ao Senhor. E aqui eu quero citar novamente um outro puritano, Thomas Guthrie. Ele diz, se você percebe que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer lugar mais do que a casa de Deus, qualquer alimento mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, preocupe-se. Preocupe-se. Porque não é com Cristo que você está noivo. E quando o porvir chegar, você verá que não há noivo, não há marido, mas apenas luto. Portanto, não se vista para o mundo para vir em frente do espelho deste mundo. Mas arrependa-se. Como diz o Senhor Jesus em Apocalipse 2, volte e pratique as primeiras obras. Se você ainda não é nascido de novo, nascido de Deus, filho do Espírito, invoque-o imediatamente. Faça como Davi, clame por um novo coração. Porque se você não nascer de novo, você nunca vencerá o mundo. Se você não nascer de novo, não é no novo céu e numa nova terra que você habitará, mas será num lago de fogo, com o restante do mundo, Satanás e seus demônios. O Senhor Jesus nos chama nessa noite para que nele, arrependidos, peçamos perdão, clamemos por salvação e que o seu Santo Espírito habite em nós. Clame ao Senhor Jesus nessa noite por fé. Fé em sua morte expiatória, para que o mundo seja morto aos seus pés.
Não se conforme a esse mundo. Clame ao Senhor para uma transformação de sua mente, para que assim você possa experimentar, como diz Paulo quando escreve aos Romanos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Recorde as promessas divinas. Assim como os crentes de outras gerações, irmãos, nós também temos lutado contra alguns pecados que nos perseguem. E às vezes parece que vamos desanimar. E na hora que o desânimo bate à nossa porta, é olhando para os grandes feitos do passado do Senhor, das vitórias, das conquistas, do amor manifestado na cruz e da vitória garantida no futuro, que conseguimos então achar paz. Considere aquele grande estádio onde outros crentes que combateram o bom combate, que correram nessa jornada e que cruzaram a linha de chegada, recebendo a coroa gloriosa das mãos do Salvador. Nos lembremos de todos eles a nos rodear, como diz o autor aos Hebreus, a vibrar por nós, a se levantar da arquibancada quando tropeçamos e quando colocamos as mãos na cintura e respiramos fundo e olhamos para a linha de chegada ainda tão distante, e um grito ecoa daquela arquibancada: não desista, olhe para quem lhe espera, olhe para aquele que lhe entregará a coroa, para que possamos continuar a carreira. Como diz o Senhor Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Considere também os grandes reformadores, Lutero, Calvino, dentre outros, que também percorreram esse mesmo caminho, que também enfrentaram as mesmas dores, que também passaram pelas mesmas tentações, mas perseveraram. Perseveraram exatamente porque conseguiram, pela fé, fazer uso daquilo que Cristo lhes entregou. Olhemos para todos eles, para que ao final de nossa jornada, assim como Paulo, digamos também: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Essas palavras é de alguém que venceu o mundo, que não é melhor do que eu e nenhum de vocês, que na verdade se coloca entre o pior dos pecadores. É o pior tipo, o pior de nossa espécie, o mais vil, o mais cruel, mas que pela fé venceu a soberba, venceu o orgulho, venceu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e agora está diante do Salvador, com uma coroa resplandecente, olhando para cada um de seus filhos na fé e filhos dos seus filhos, e isso inclui a nós hoje aqui, esperando nos encontrar
na presença do único Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, quão maravilhosa é a tua graça por tua palavra nessa noite, tão importante, Senhor, em tempos tão difíceis, e que muitos entre nós têm estado numa verdadeira catarse, Senhor, numa letargia, em buscar aquilo que é puro, que é santo, em voltar os olhos para o teu reino, para a cidade gloriosa, a Sião celestial, adornada que desce dos céus, mas que tem buscado contentamento, Senhor, em coisas passageiras desta vida e deste mundo. Ah, Senhor, nos fortalece na fé, para não cairmos na incredulidade, Senhor, mas para que em Ti, por Ti, para Ti, vençamos o mundo. Confiante, Senhor, de que a luta é difícil, mas nós temos o Senhor dos Exércitos, que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas e que combate em nosso lugar. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, para fazermos toda a Tua vontade, para o louvor da Tua glória hoje e sempre. Amém.